é demais, galera. Conseguiram visualizar isso? Ou seja, você tem um aplicativo no seu celular, por mais, claro que respeitando todas as práticas, mas a gente entende que se você acessa sempre esse site, você gostaria de ter algo mais rápido no seu site. Sem dúvida. Então, você não precisa necessariamente adicionar um ícone desse aplicativo ali no seu dispositivo, né? Quando você clica e abre o site, mas quando você digita também www.seusitepreferido.com.br, a partir de algumas seções já tem algumas funcionalidades de PWA, na verdade é o PWA atuando em si, que já tem ali carregando, e é esse carregamento que o Fernando fala, poxa, eu já tenho 20% dos produtos mais vistos e mais comprados dentro de um site. E isso faz uma diferença enorme. Por quê? Você estava me explicando que o cara estava entrando no metrô. Exatamente. Então, ele está acessando ali, por mais que ele não tenha sinal. Sim, exatamente. Vale aqui diferenciar realmente as duas formas de obter o PWA dentro do device, tá? Isso é muito legal. É possível, a partir do primeiro acesso, por exemplo, eu adorei esse site aqui que eu estou navegando e eu quero criar um atalho para ele no meu celular. Se ele for um PWA e eu clicar em adicionar a home, já vai criar um ícone. Ele vai criar um ícone no meu celular como se fosse um aplicativo. Exatamente. Sim, exatamente. Então, eu consigo, a partir desse salvamento, acessar esse aplicativo de onde eu estiver, de qualquer forma, que ele já vai estar instalado no meu celular. Essa é uma das formas. A segunda forma é simplesmente acessar o site pelo navegador. Então, a partir do momento que eu fiz o primeiro acesso, ele não vai salvar por boas práticas, mas a partir do momento que eu acesso uma segunda vez, uma terceira vez, eu consigo já fazer o salvamento desse aplicativo dentro do navegador, mesmo que o usuário ele não selecione salvar esse aplicativo como atalho no celular, como um ícone de aplicativo de fato, tá? Voltando aqui no nosso exemplo, João, é exatamente isso. A partir do momento que ele fez o download dessa aplicação, seja solicitando via salvar, né, no device ou fazendo o segundo, terceiro acesso pelo próprio navegador, ele já baixou tudo que a gente configurou para ser navegado offline. Tá? Então, imagine que a gente, dentro desse exemplo, realmente pré-configurou essa loja que esse usuário está acessando para ter, de maneira offline, dentro desse download, os 20% de produtos mais vendidos ali para navegação offline. Então, ele está dentro do metrô e ele entra no vagão do metrô e ele perde o sinal com a internet. Se ele fez essa navegação anterior e o download aconteceu, ele vai conseguir navegar nesses 20% de produtos que nós pré-configuramos, mesmo sem ter internet no seu device. Cara, demais, é demais. Sim. Então, se eu fiz uma compra no PWA, essa por mais que não é interessante. Por mais que eu não fiz, assim, se eu tô acessando e eu tenho tudo disponível, então mesmo sem internet, sim, eu consigo finalizar uma compra? Você consegue finalizar uma compra do ponto de vista do usuário. Eu consigo configurar a finalização de uma compra com uma mensagem de sucesso para o usuário, mesmo sem internet, tá? Porém, uma cron vai ficar rodando em background, né, em segundo plano, vai ficar rodando tentando fazer a comunicação com o servidor onde esse processamento do pedido realmente vai acontecer. Então, a sensação do usuário é que ele conseguiu concluir a compra, porém ele estava sem internet. Então, ele vai guardar o seu celular ou vai continuar fazendo a navegação em qualquer outro site, mas essa cron, ela vai continuar fazendo a tentativa de finalização dessa compra. De venda, de compra. Exatamente, com uma plataforma, né? Então, a partir do momento que ele fez o próximo acesso à internet, essa cron está rodando de tantos em tantos segundos e ele vai conseguir encontrar o servidor a partir do próximo acesso que esse device fizer. Caraca, então isso me abre inúmeras possibilidades na visão do lojista e na visão do consumidor. Por quê, cara? Sim. Imagina eu como um vendedor, um dono de uma loja online, um dono de um e-commerce, que eu tenho ali algum produto e por algum motivo esse cliente não finaliza a compra. E a gente sabe que um dos grandes problemas é o consumidor não conseguir finalizar a compra, né? E cada momento de interrupção de compra, isso é ruim. Então, por mais que ele não esteja online na internet, eu consegui finalizar a minha compra, o usuário conseguiu finalizar a compra, eu consegui finalizar a minha venda e ela vai se dar como finalizada por completo
a partir do primeiro acesso à internet. E isso é muito legal, muito bacana. E até para o consumidor, né? Eu sei que eu comprei, eu só estou esperando ali, depois eu vou ter os meus avisos. Como vai funcionar? Depois eu tenho o transacional disso tudo? Sim, exatamente. Na verdade, quando o usuário ele conclui a compra, né, ali, e essa Chrome continua tentando fazer a comunicação com o servidor, o usuário ele já vai para outra navegação, ele já conseguiu fazer a conclusão daquela compra, né? Porém, o servidor, a plataforma, o servidor da plataforma, enfim, que faz o processamento desse pedido ainda não recebeu essa solicitação. Mas a partir do momento que esse usuário entrar numa conexão de internet novamente e essa Chrome conseguir fazer a validação do pedido, aí o fluxo de comunicação por e-mail, de aprovação ou de cancelamento desse pedido fica por conta da plataforma. O cliente passa a receber os e-mails normalmente e a compra é concluída. Vale dizer aqui, João, que essa suposição que nós colocamos do usuário estar sem celular ficou clara, né? Porém, também é uma verdade que essa Chrome vai continuar funcionando até ela encontrar um retorno positivo da plataforma e também do gateway. Então, suponhamos que a plataforma esteja offline, esteja passando por algum tipo de intermitência, o servidor caiu, enfim. Se a plataforma estiver fora do ar e essa Chrome no celular do usuário não conseguiu o retorno positivo, porque está fora do ar, ele vai continuar tentando mesmo assim, até conseguir o retorno positivo. Então imagine que a sua plataforma, o seu site caia fora do ar. Saia fora do ar. Imagine que o seu site saia fora do ar. O cliente mesmo assim vai ter a possibilidade de navegar tanto no celular dele ou quanto no desktop dele. Por quê? Porque ele já tem algo feito, já tem um download feito no dispositivo dele, no device dele. Exatamente. Cara, isso também abre inúmeras possibilidades. A gente aumenta o SLA aí, vamos dizer, da plataforma. Sem dúvida. É uma segurança a mais, cara. Sem dúvida. É uma forma de não perder mais vendas, né? Na verdade, além do device estar offline, poder concluir a compra, né, ali na sensação do usuário, e esse Chrome continuar tentando fazer o processamento dessa compra no servidor da plataforma. Se a plataforma estiver offline, ele também vai continuar rodando até encontrar essa plataforma online para concluir a compra. E tem uma terceira suposição, que é quando o gateway de pagamento está fora. Tá fora, né? Então, se o gateway de pagamento também estiver fora do ar, essa Chrome vai continuar tentando processar esse pedido até ele encontrar de fato um retorno positivo, né? Ou negativo, claro, de negação. Esse cartão ele está inválido, está sem saldo. Exatamente. Negado, claro, o importante é obter o retorno que vem lá do gateway, né, que se processa no gateway, que retorna para a plataforma e que retorna para dentro do download da PWA do usuário. Cara, é uma redundância tripla, vamos dizer, uma tripla segurança nesse cenário. Exatamente. Isso é muito legal. É uma garantia de que o processamento desse pedido realmente ele vai acontecer, né? Seja dando o positivo para o usuário ou dando alguma mensagem de erro, né? Que porventura pode ocorrer do cadastro desse usuário ou da validade do cartão, exatamente como a gente comentou aqui. É isso mesmo, João. E eu vou para um quadro do programa aqui, que é o quadro Desmistificando Mitos. Certo, vamos lá. Sabe qual é o mito que eu quero desmistificar aqui? Sim. Porque tem empresas que falam que tem PWA e na verdade não são PWA puro. Sim. Tem agências que dizem que implementam PWA, mas não é o PWA verdadeiro. Me fale o que caracteriza um PWA, o que é um PWA e o que é uma tentativa de PWA, ou às vezes um PWA mal feito. Sim. João, assim, existem algumas divergências com relação ao entendimento do que é de fato um PWA e o que é emular um PWA. Tá? Então, assim, na nossa concepção, o PWA é uma aplicação. Ela tem que rodar de forma autônoma com relação ao layout padrão de uma plataforma. Independente, então. Sim, ele tem que rodar independente, ele tem que ser um aplicativo, né? Então, existem formas de desenvolver algumas funcionalidades, pequenas funcionalidades, que emulam ser um PWA e que vão baixar para dentro do navegador rotas de downloads dentro do navegador, rotas de acesso às informações do site. Entendi. Vamos lá, é mais ou menos assim, para ficar mais simples, né, o entendimento. Eu faço o download
de um arquivinho, e dentro desse arquivinho, esse arquivo sim ele vai rodar offline, só que esse arquivo ele vai servir simplesmente para ficar solicitando as informações de catálogo de produto ou de regras e condições de pagamento, enfim, vai ficar solicitando essas informações da plataforma. Entendi. Então ele não é offline, ele não é uma aplicação integral, entende? Ele não é a loja inteira rodando ele não usa no um navegador. Servidor diferente, ele não usa uma estrutura diferente. Ele se apropria de uma estrutura já criada para ser como se fosse um crawler. Ele é um fake, né? Ele é um fake PWA. Exatamente. Ele é um pacotinho que é instalado no device desse usuário, porém ele depende de uma conexão direta, né, acontecendo com o servidor, com a plataforma, para ele ser preenchido, né, para ele rodar de fato. Então ele não se torna totalmente client-server. Ele continua dependendo das informações do servidor para rodar. Então, assim, eu acho legal você até explicar um pouquinho o que é o client-server e o server do lado da plataforma vamos dizer assim. O que é um client-server? Quer dizer que o device desse usuário está processando o layout, a estrutura desse aplicativo. Então eu não dependo mais do servidor, dos arquivos que estão lá no servidor para conseguir fazer a navegação. A partir do momento que eu fiz o acesso e eu fiz o download desse aplicativo, quem vai processar a navegação é o próprio navegador. Exatamente. Legal. Então eu não dependo mais de uma rapidez ou de uma estabilidade do servidor aonde está a minha plataforma de e-commerce para que a navegação aconteça. Isso é interessante colocar, João, que assim, a gente está fazendo uma diferenciação entre um PWA de verdade e um PWA que é fake. Certo, isso aí eu acredito que ficou claro. É o nome do quadro, Desmistificando Mitos. Eu acredito que ficou claro isso aí. Ficou claro. Isso muda tudo, João, porque na verdade a navegação, o engajamento, a experiência do usuário ao fazer uma navegação offline, ela é muito superior a uma navegação onde eu dependo de recursos do servidor para acontecer. Entendo. Né? Então isso muda tudo. E eu sei que isso muda tudo porque a gente já teve experiências com vários projetos que a gente executou junto, né? Exatamente. Fernando. Então, essa agilidade, essa facilidade e trazer a experiência do usuário, porque vocês sabem que a gente fala muito sobre experiência do usuário aqui no podcast. Sim. Então eu convido vocês também a verem o podcast dos outros episódios. A gente falou sobre UX, a gente falou sobre CRO, que é a técnica mais avançada, a metodologia mais avançada de otimizar as conversões de um site, de venda online mesmo. E, cara, convido vocês mesmos a escutarem os outros podcasts, porque faz parte dessa experiência do usuário. E quando eu tenho a possibilidade de aplicação em PWA, a gente consegue fazer as coisas muito rápidas. E um dos projetos que a gente fez uma coisa muito rápida, que deu muito certo, foi a Morena Rosa, o case da Morena Rosa. O Fernando aqui sorriu do meu lado, viu, pessoal? A gente falou o case da Morena Rosa, ele sorriu. Por quê? Porque a gente tinha uma missão impossível. Sim. Então fica um abraço aí pro Lucas Franzato, que é o CEO aí da Morena Rosa, e o Gustavo Dar, e a Pri também, né? Gustavo Dar é gerente aí, é o head do e-commerce aí da Morena Rosa, que colocaram aí uma bucha nas nossas mãos, mas uma boa bucha que a gente conseguiu abraçar juntos, e nós tivemos um bom resultado, grandes resultados. Sim. Então a gente fica muito feliz com isso, viu, pela essa confiança. E Neral e a equipe do Fernando, Honestic, enfim, a gente conseguiu colocar isso em quantos dias? Em uma semana, né? Vamos dizer assim. Foram 2 semanas de criação. 2 semanas de criação, isso. E o PWA, de fato, ele foi criado em 2 semanas, já estava funcional. E depois a gente precisou de mais 1 semana para a criação das regras de promoção, enfim. Porque foi um projeto que a gente desenvolveu para Black Friday, né? Para Black Friday, cara. Sim, Black então Friday imagina você ter que virar o site, assim, 3 semanas antes da Black Friday, o pessoal assim, cara, a gente precisa de um site muito melhor para Black Friday, que vai trazer mais experiência, mais conversão e mais taxas no geral. Sim, eu acho importante, João, a gente comentar aqui que tudo isso que a gente comentou, né, todas essas possibilidades, todas essas ferramentas, enfim, funcionalidades, tudo isso a gente desenvolve
pensando no aumento de conversão. O resultado tem que ser um melhor engajamento do usuário com a loja, para gerar aumento de conversão. Isso. Então, quando o usuário ele entra numa loja e a navegação dele é extremamente rápida, a passagem entre as páginas, né, de home para uma página de categoria, de uma página de categoria para ele